Queridos, com muita alegria, quero saudar o senhor presidente, nosso pastor, esta coesa mesa na minha retaguarda, aos confessionais, à igreja. Saúdo a todos na paz do Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé para ler o texto no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13. Grande é Deus, Jeová. Capítulo 13, versículos 20 e 21. Diz o texto: novamente Jesus levanta a questão: a que assemelha o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Amém? Quero estar sentados, por favor. Usa teu servo, Jesus. Glorifica teu nome, Jesus. Queridos, quero agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele tem me concedido através do nosso pastor José Orisvaldo, a quem externo a minha gratidão juntamente com a sua muito digna esposa, doutora Edivânia, nossa irmã, com todo este ministério. Registro a minha gratidão ao meu pastor regional, pastor Arnóbio, sua muito digna esposa, irmã Antônia, que eles têm me criado, me ensinado a ser homem e a ser crente. E, obviamente, a todos os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores presidentes da minha retaguarda. Gostaria de citar nomes, mas pastor Dari, em seu nome, externo a todos os demais pastores, presidentes, reverencio aos preletores que me antecederam e que virão depois. Que Deus vos abençoe, aos amigos também. Queridos, quero usar por base esse texto para falar-lhes sobre o tema, tendo em vista que Jesus está abordando alguns assuntos para o esclarecimento e, em algumas parábolas, ele usa esta passagem comum, pois ele está tratando de uma mulher que prepara um bolo, e o interessante é que ele assemelha o reino de Deus, que é o domínio absoluto no contexto do desenvolvimento humano e de todo o contexto celestial. E ele compara, ele diz que é comparável a uma mulher, uma coisa comum, que pegou 3 medidas de farinha, joga num bolo até que toda a massa foi levedada. Então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre 3 necessidades da igreja do último tempo: um evangelho inegociável, um amor praticado e um poder demonstrado. Quando nós analisamos o desenvolver desta questão, primeira medida, obviamente, primeiro tempo, a formação. Se nós observarmos o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 26, os irmãos percebam que a Bíblia está escrito: façamos o ser humano, façamos, plural. Há quem diga que nós precisamos de 3 referências para defender um pensamento, tendo em vista que em todas as versões que eu pesquisei está no plural, tanto João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, também Dr. Thompson, como também NVI. Estou usando a versão do Rei Jaime, que segundo historiadores é a mais próxima do original. Pesquisei na Bíblia Peshitta, que é o mais original do aramaico, como também a versão, a linguagem de hoje, e diz: vamos fazer. Então, partindo do pressuposto do vamos, do pluralismo, dá-se a entender que houve uma discussão de ideias, partindo desse pressuposto. Ou seja, obviamente, como nós vamos formar o ser humano, como nós vamos formá-lo, tendo em vista que já havia uma decepção no contexto da criação e, obviamente, que as trevas predominaram sobre a terra. Então, com uma tempestade de ideia e questionamentos, nos façamos, partindo do pressuposto lógico, dá-se a entender que há discussão. Então,
o Espírito diz, deixe que eu formo. Então o Espírito vai dar a forma, porque Jó, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, está escrito, o Espírito de Deus me formou. Então ele desce, pega a terra, que veio das trevas, agora na luz, e ele vai formar, dar forma, como a primeira medida. Ele vai dar forma ao ser humano, irmã Samira, prazer revê-la, ao ser humano. E ele dará forma. Ele junta a terra e o ser humano está perfeito. Então, vem Deus. E o Espírito questiona, partindo do pressuposto do pluralismo. Então, o Espírito pergunta, Senhor, tu vai dar direito de escolha a ele? Sim. O Senhor vai dar livre-arbítrio a ele? Vou. Mas, questionamento, mas se não dá certo, se ele escolheu o lado errado, disse Deus, aí o Espírito Santo diz, então tu coloca a tua misericórdia nele, porque se ele errar, tu renova ela todo dia, porque se ele errar, o Senhor vai recuperando. Aí Deus vem, coloca o seu espírito e o homem se torna alma vivente. Mas se ele escolheu o lado errado, aí vem Jesus e diz, se ele errar e se perder, eu vou recuperá-lo para ti. Porque ele é feito para mim, porque foi feito tudo por ele. Então veja que aqui o homem recebe, o ser humano recebe forma. Inicia, Tonial, a primeira medida, o primeiro tempo. Então, quando nós observamos o discorrer da história, esta forma, porque a Bíblia, biblicamente falando, há dois tipos de fermento. O fermento do Espírito, que é a sua forma, e o fermento do engano e da mentira e de fazer o mal, que no Novo Testamento a gente conhece como o fermento dos fariseus. Então, quando nós analisamos, a primeira medida foi boa. A mulher, no contexto figurativo, lança a farinha, o fermento, e a massa pega forma. Quando nós observamos, o homem foi enganado pelo fermento do engano. Lúcifer vem e lança o fermento do engano. Então o homem escolhe o direito errado, mas ele foi formado com a misericórdia, e Deus não poderia desistir dele. Então a misericórdia vem, e Deus não o fulmina, Deus não desiste dele, e Deus vai esperando ele voltar à forma original, mas o fermento do mal prevalecia. Quando nós vamos para o capítulo 6 do Gênesis, versículo 3, chega o deformar da massa, a ponto que cheira mal as narinas de Deus. Aí Deus diz, o meu espírito, no original está escrito, o meu espírito não intercederá para sempre com o homem, e tira o espírito, só vai viver limitado. Então, o homem aqui, a primeira medida, a mulher engaveta de novo, porque o fermento agora é mau, e o homem torna-se, a massa não é mais perfeita. Então o tempo passa. Quando o tempo passa, Deus, pela misericórdia, restaura o homem, traz a mesma perspectiva de vida para o homem. Então vem o capítulo 12 do Gênesis. No capítulo 12 vamos encontrar a segunda medida, o segundo tempo da farinha, o segundo tempo que a massa deveria ser restaurada. Então os irmãos observam que no segundo tempo Deus vem, capítulo 12 do Gênesis, em ti tornarei bendita todas as famílias da terra. Então, a segunda medida vai entrar em ação. É o segundo tempo. Quando nós observamos o desenrolar, observem os irmãos. Êxodo, capítulo 12. A massa para informação. No segundo período, a massa, a segunda medida de fermento, foi lançada. Uma medida de farinha foi lançada. Capítulo 12 do Êxodo, vem Deus e vai tirar o povo. Vai dizer, a partir de hoje, este mês, o mês de Abib, será o primeiro mês para vós. O calendário de Israel é composto de 13 meses, justamente por conta deste mês. Por que Deus diz isso? Para evitar a mistura. A festa agora não podia ser do mês pagão. Então, esse vai ser o primeiro mês para vocês. Ou seja, vai ser diferente. Porque se o fermento, a medida de novo do fermento do engano viesse, então estragaria o projeto e o povo não entrava na terra prometida, como aconteceu. Então, a saída, a Páscoa, o segundo tempo, a segunda medida, ela é recheada, celebração, pão
sem fermento. É a saída, é a Páscoa, para tirar a mistura. Quando você vai para Levítico, capítulo 23, 16 e 17, vem a festa das primícias, o Pentecoste. Se você ler, Deus vai dizer que quando eles trouxessem todas as primícias, o Pentecoste teria que ser oferecido a Deus 2 pães, de cada pães 2 quilos, e tinha que ser fermentado, levedado com toda a massa. Significa que aquela festa do Pentecoste teria que ter a fermentação, a levedura do Espírito. Então Deus estava dizendo a Israel: eu vou encher vocês desse Espírito, eu vou dar a vocês o que foi perdido na primeira medida. Então Israel agora é o xodó de Deus. Então o desenvolver da segunda medida não foi boa, porque Israel recebeu também e deu lugar ao fermento do engano, desobedeceu a Deus. Agora imagina, Isaías 63, os irmãos vão ler ali uma defensoria de Israel. Quando nós vamos para o versículo 10, o 9 e o 10, diz Isaías: o Senhor Deus guiou vocês como criança o tempo todo, carregando vocês nos braços, mas vocês rejeitaram o Espírito Santo dele. Por isso, ele tornou-se inimigo de vocês e resolveu lutar contra vocês pessoalmente. Então, a segunda medida foi contaminada pelo quê? Pelo fermento do engano. Imagine agora o escândalo que foi quando Joel profetizou. Quando no meio do caos, quando Israel não deu valor, aí vem Joel e diz: escutem o que diz o Senhor Deus. Nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Vossos filhos, Israel achava que era só um direito dele. Os vossos filhos e as vossas filhas, até mulher vai ser cheia também. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. E os vossos adolescentes, os vossos meninos vão ter visões. E até sobre o escravo e a escrava vou derramar do meu Espírito. Passa-se o tempo, Israel não valoriza. Aí a mulher recolhe a segunda medida. Parecia estar perdido. Atos 2. Atos 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A mulher tira a medida de novo e joga. E o Espírito desceu. E agora toda a massa foi levedada pelo fermento do Espírito, de forma agora incorruptível. Então é na terceira medida que começa o último tempo. E é nesse último tempo que eu quero tomar por base esses 3 pontos que eu mencionei em forma rápida, que sei a programação. Primeiro, a primeira medida se degradou pelo fermento do engano, porque negociaram o sagrado. Mas a terceira medida, toda a massa foi levedada, porque a lei teve que ser mudada. Eu vou mostrar o perigo de negociar o sagrado, no nosso caso o Evangelho. A igreja precisa, nos últimos tempos, porque este último tempo começa em Pentecoste, começa com a igreja primitiva. Nós somos o desenvolver dos últimos dias. Então ela começou não negociando o sagrado. Vou mostrar por quê. Porque o mal foi que negociaram o sagrado no passado. Veja o que Adão negocia, o que era sagrado, pelo engano. Quando nós vamos para Israel, veja que aparece o primeiro sacerdote, no capítulo 14 do Gênesis. Porque
teologicamente, todos os tipos de bênçãos espirituais, e a chave dela está na mão do sacerdote. Por isso que Deus chama Abraão no capítulo 12, mas só vai fazer aliança com ele no capítulo 15, porque precisava ele passar pela chave, pela mão do sacerdote. Ele só faz aliança quando aparece no capítulo 14 um sacerdote do Altíssimo, Rei de Paz, que estava lá, Melquisedeque. Depois que Abraão reconheceu a originalidade do seu sacerdócio, que era original, deu o dízimo, ele abençoa. Aí no capítulo 15, Deus faz aliança com ele. O sacerdócio original, Melquisedeque. Quando desenrolar de Israel, aí entra a lei. E pela lei é interrompido o sacerdócio Melquisedeque e entra a lei trazendo Arão, o sacerdote levítico. Então veja que Arão é o primeiro dos sacerdotes consagrado. A chave estava na mão dele. Arão tem 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú negocia o sagrado e é fulminado. Então passa para Itamar. Itamar, agora e seus filhos vão ser responsáveis pelo sagrado. E não podia negociar. Passando algum período, veio uma revogação e Itamar também entra. Aí você vai seguindo. Quando você vai seguindo estas 2 linhas de sacerdócio, você vai ver que a linhagem de Itamar para em Eli, porque Eli e seus filhos negociaram o que era sagrado. Então, eles não são contados nem no livro das crônicas, porque negociaram o sagrado. Aí vem Deus e continua com a linhagem de Eleazar. Com quem? Com Eucana, e de Eucana, Samuel. Eles seguraram o batente e não negociaram. Aí entra Davi. Quando Davi vem, ele vai agora separar, depois da glória, ele vai separar 24 príncipes como sacerdote para cuidar do sagrado. Da linhagem de Eleazar, ele separa 16 e 8 de Itamar, totalidade de 24. Se você analisar, era para guardar e não negociar o sagrado. Quando você observa, agora entra na história Zadok e Abiatar, representando esta linhagem. Quando Absalão se revolta contra Davi, esses dois sacerdotes seguraram a batuta. Veja que enquanto Davi fugia, eles não abriram mão da arca, eles não abandonaram o sagrado e nem abandonaram Davi. Quando Davi volta, é por conta da intercessão deles e da intervenção. Davi morre, Salomão assume o reino e Adonias quer usurpar o seu reino. Agora é Abiatar, que vem de Itamar, perde a originalidade. Ele fica do lado de Adonias, mas Zadok do lado de Salomão, guardando o sagrado. E o que sobrou, Abiatar negociou o sagrado e Salomão exila ele em Anatote. Então vejam que aqui, até o cativeiro, foi os Zadoquitas que seguraram o sagrado. Voltando do cativeiro, eles ainda mantinham o sagrado. Não se vendiam, não se trocavam, não deixava ninguém tomar o que era sagrado. Aí vem o cativeiro, eles voltam 171 anos depois do cativeiro. Aí vem a negociação. Agora o sacerdócio passa a ser por dinheiro e negociação. No período de Antíoco Epifânio, ele foi subornado para que o sacerdócio passasse para uma linhagem. Então, a partir daqui, não era mais Deus que colocava o sacerdote, era o próprio homem. Quando vem Jesus, veja que a lei estava corrompida, porque não era Deus que botava. Quem coloca no tempo de Jesus, quem era o sacerdote e o sumo? Caifás, mas não tinha poder, porque Anás, que tinha sido antes, era quem comandava. Por quê? Por jogo de interesse. Porque quem coloca Anás é Quirino, quem coloca Caifás também os romanos. Então não era Deus, era o homem que colocava. E quando o homem coloca, é mais fácil de corromper. Negociar o sagrado. Você observe como a situação estava quando Jesus chegou, que entrou no cenário para lavedar toda a massa. Segundo um judeu convertido ao cristianismo, Alfred Edrahich,
ele diz o seguinte, que quando Jesus chega, a confusão estava tão grande, a negociação, porque Anás era quem era o bambambam, porque ele tinha um monopólio, ele tinha um jogo de cintura. E Alfred diz que ele monopolizou o monopólio do comércio de Jerusalém, do templo, estava na mão dele e dos seus familiares. E o que era que ocorria? Ou seja, todo o comércio ele chama de bazar de Anás na sua obra, o templo, em edição espanhola. Então ele vai falar que a coisa estava tão feia, havia uma negociação do sagrado tão grande, porque Anás não era o sumo sacerdote, mas por conta de ser mais velho, e principalmente porque na mão dele estava o monopólio comercial, ele era respeitado e todos corriam a ele. O que era que ele fazia? Os bazares, porque os irmãos hão de convir biblicamente que todos os judeus, uma vez por ano, vinham para adorar. E quando vinham, trazia os seus sacrifícios. Os ricos traziam novilhos, carneiros, os pobres, pombos e rolinhas. Só que para entrar no templo tinha que passar por uma inspeção para pegar o selo de autenticidade. Só que para entrar no templo, os inspetores de Anás tinham que fiscalizar. Pasme, nada passava, porque eles não deixavam entrar. Porque não entrando, tinha que comprar lá dentro, no bazar de Anás. Então, chegando lá dentro, eles não tinham outra escolha. Pasmos os senhores e as senhoras. Este livro registra que era uma pressão tão grande que um pombo, uma pombinha para o sacrifício chegava a custar 25 dias de trabalho, a negociação do que era sagrado. 25 dias, correspondente na época a uns de ouro, que hoje, se nós fôssemos trazer para o nosso salário mínimo, era um pouco mais de R$1.000 em uma pombinha para lá dentro. As moedas que eles traziam de fora não passavam na inspeção, eles tinham que fazer o câmbio pela moeda do templo, e isso fazia o ágio, o povo ser espremido. Os irmãos entendem porque quando Jesus chegou lá dentro, naquele dia, ele virou tudo, ele bateu, jogou a mesa dos pombinhos, virou a moeda e gritou: está escrito na palavra que a casa de meu pai é de oração, e vocês transformaram ela em um covil de ladrões e esconderijo de ladrões. A coisa estava feia. E o sacerdote original? Mas para mudar isso tinha que mudar a lei. E para mudar a lei tinha que mudar o sacerdócio. Então quando Jesus veio, quem tinha que mudar, que passar a lei para ele, eram estes homens, mas negociaram. E aonde estava o sacerdote original? Fora do templo. Se você continuar a linhagem original de Zadok, você vai encontrar Zacarias. Zacarias vem do 8º turno de Abias. E de Zacarias vem João Batista. João Batista é sacerdote de pai e de mãe, porque Isabel era uma das filhas de Arão. Jerusalém estava corrompido, e para mudar a lei tinha que mudar o sacerdócio. Por isso que a Bíblia diz, não é aleatório, porque a Bíblia podia dizer, a lei terminou em Anás, em Caifás. Não. Quem trouxe o sacerdote levítico foi a lei. E agora João Batista era o único representante legal do sacerdócio. É por isso que Mateus 3 diz que estava ele inocentemente batizando no Rio Jordão. E só batiza quem tem pecado para arrependimento. E para a lei mudar, o sacerdócio tinha que voltar para o de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo e sem fim. De repente João Batista começa a gritar como representante do sacerdócio real e original: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Com todo respeito ao contraditório, mas numa ótica teológica formado por esses homens,
E com mais de 2 meses de oração, João Batista não precisava batizar Jesus. Primeiro, o batismo era para arrependimento e para o pecado. Ele não tinha pecado. Aqui vai ser o fim da lei. Porque para Jesus entrar, a lei tinha que terminar ali. Está escrito. Por isso que quando ele entra na água, João se assusta. Eu que preciso ser batizado por ti. Ele não entendeu que era um sacerdote que ia passar. João, calma, deixa. É necessário se fazer por um pouco para que se cumpra toda a justiça. Aí a Bíblia diz que a lei e os profetas terminam em João, porque agora o sacerdócio vai passar para a geração original de Melquisedeque. Aí o escritor de Hebreus capítulo 7, ele vai falar dessa transferência. Ele diz, irmãos, agora o sacerdócio é para sempre. Porque Davi profetizou no Salmo 110. O Senhor disse, e não vai se arrepender e nem voltar atrás. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o escritor de Hebreus diz que agora o sacerdote não foi pela lei, mas foi por uma vida inextinguível. Foi por uma vida perfeita. E ele entrou de uma vez, sacerdote, sumo sacerdote, está à direita do Pai. Para quê? Para que toda a massa seja levedada e o evangelho não seja negociado. Olha como começou a igreja primitiva. A igreja do último tempo e dos últimos tempos começou sem negociar o sagrado. Cabeça rolaram, mas eles não negociavam. Na maior crise de Jerusalém, no contexto de igreja, a Bíblia diz que os crentes que ofertavam por minha conta a oferta saíram de Jerusalém por conta da perseguição. Filipe chega em Samaria. Quando uma igreja sumiu, obviamente, não há oferta. E sem oferta, como os sacerdotes, os apóstolos vão viver. A Bíblia diz que em Samaria tinha um homem chamado Simão, podre de rico, porque era famoso pela magia. E o povo o chamava de o grande poder, porque ele enganava o povo pela magia, de rico a pobre, dava dinheiro a ele. Filipe chega em Samaria, pregando o evangelho inegociável. Samaria se converte, e até Simão rasga os livros e se converte. Aí a notícia chega em Jerusalém. Aí Tiago diz, Pedro e João, vocês são os mais pentecostais. E o povo lá não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo. Vão lá. Partindo do pressuposto, lisos. Sem hotel pré-reservado. Sem Pix antecipado. Mas cheio da medida levedada, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Pedro e João estenderam as mãos, o Espírito Santo descia. Aí Simão ficou curioso. Quando dá uma pausa, ele vai para Pedro e oferece dinheiro. Quanto tu quer, Pedro? Para quando eu estender as mãos, já era hora de encher o bolso, gente. Quanto tu queres? Para que eu também receba esse poder. Quando eu estender as mãos, o batismo desça no Espírito Santo. Aí Pedro olha para ele e diz, vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Você está pensando que isso aqui é por dinheiro, é comprado, isso aqui é poder de Deus. Vai orar! Vai orar! Paulo tinha direito. Paulo tinha direito. Ele disse, eu tenho direito. Porque eu alimento vocês com bênçãos espirituais. Então seria necessário vocês me sustentar com bênçãos materiais. Porém, para não escandalizar o evangelho, eu prefiro trabalhar. Chega de muito luxo. Eu digo porque eu tenho ouvido nada contra. É uma igreja dos últimos tempos.
Agora, para se pregar, alguém liga para mim e começa a chorar. Quanto é que o senhor cobra, pastor? A Bíblia diz que é de graça. O sacerdócio agora é de graça. Agora ser crente é de graça. Agora a massa foi levantada e é incorruptível. É incorruptível porque foi de uma vez por toda. Cuidado! As duas primeiras medidas se corromperam por negociar o que é sagrado. Levantai a cabeça e olhai. Quando vocês ouvirem dizer que eu prego uma mensagem por 5 mil reais, levantai as cabeças. Quando eu escolho hotel para ficar, levantai as cabeças. Quando eu quero sabonete e toalha branca do jeito que eu quero para o hotel, senão eu não vou, levantai as cabeças. Porque esse evangelho está sendo negociado e está perto a vossa redenção. Diga para quem está ao seu lado: a última medida foi levantada por completo. A massa pegou forma e não vai perder jamais. Não vai perder jamais. Então não negocia o sagrado. Não usa o sagrado para plataforma para os teus deleites. Não usa o sagrado para alcançar os teus objetivos de homem. O sagrado é sagrado. O sagrado é sagrado. O sagrado é sagrado. Segundo ponto, deixa eu correr. Segundo ponto. Um amor praticado. É a característica da igreja dos últimos tempos. Da última medida. Um amor sem querer recompensas. Um amor que suporta. Um amor. Olha o que ele disse: amai. Diga comigo: amai uns aos outros. É lindo. Como a mãe ama, como o pai ama, como eu vos amei. É a única forma. Não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é dirigir a igreja grande, não é ser pastor presidente, não é fazer parte da mesa, não. A única forma de o mundo saber que eu sou discípulo dele é amar a você como ele me amou. Está escrito. Estamos tão agarrados. Estamos vivendo um período tão revoltante que mais desconfiamos e brigamos e descartamos do que amamos. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu hoje precisei mandar uma encomenda para São Paulo. Eu cheguei dos Estados Unidos antes de ontem, mandaram uma encomenda para mandar para São Paulo. E aonde eu vou mandar essa carta, esse material? Uma agência do correio. Eu vou precisar comprar um carro, eu vou aonde? Na agência de carro. Mas se eu preciso de amor, se eu preciso ser consertado, se eu preciso ser cuidado, na terra só tem uma única agência da graça, se chama igreja. Pergunta para quem está ao lado: tu faz parte da agência da graça? Então lá só vende amor, só vende recuperação, só acredita em quem ninguém acredita. Quer ver um exemplo do que é amor? Isaías 38. O que é que a Bíblia diz? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o amigo Isaías foi mandado a ele com decreto. Veja que Isaías, na ótica das entrelinhas, foi tão triste, porque eram amigos. E ele tinha que dizer que o rapaz ia morrer, Ezequias. E ele chega, entra, nem quer mais conversa, sai depressa. Eu creio de tão triste que era. Assim diz o Senhor, Ezequias: tu vai morrer. Prepara os arquivos, deixa tudo em ordem, que a dinastia vai mudar. E vai embora. Sabe qual era a maior dor para Ezequias? Que ele não tinha filhos. Até aqui. Então, sem filho, a dinastia davídica acabava. Então, um rei como ele era, o que ele praticou de avivamento com Isaías, e agora morrer sem dinastia?
sem a sequência, sem sucessor, aí ele vai usar os créditos. Senhor, tu sabe que eu sou crente. Tu sabe que eu sou fiel. Ele já considerou morto, porque ele faz parte do passado. Ele diz, tu sabe que eu andei na tua presença. Mas deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu morrer, não. E as lágrimas caem. Aí Isaías ainda ia no pátio. Aí Deus diz, volta. Veja que Isaías volta tão alegre que ele já conversa mais do que a primeira vez. Escuta o que diz o Senhor. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus manda te dizer que vai acrescentar 15 anos de vida, justamente o período para ele gerar um filho. Aí Deus dá 15 anos a ele. E vem Manassés. Segundo Reis 21 e segundo as Crônicas 33. Veja que Manassés, quando completa 12 anos, começa a reinar. Então ele nasce no período dos 15, entre 0 e 15. Então, com o preparo, com a formação de criança, para que ele completar 12 anos, e só assumia se o pai morresse. Ezequias morre e ele entra, com 12 anos. E quando ele entra, você se assusta. Porque Manassés cresceu até os 12 anos na casa do pai. O pai era crente, gente. Isaías era crente. Ele cresceu sabendo, cresceu ouvindo o avivamento que o pai fez. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele faz o inverso, vai imitar o avô, ou o Acabe lá de Israel. E se você ler o que ele fez, a Bíblia diz que os seus primeiros atos foi derrubar os altares do Senhor e colocar idólatras. Ele no pátio da igreja, imagina se você acreditaria nesse homem. Ele levantou altar a Baal, altar a Azera, altar às estrelas, levou o povo a pecar. Ele fez tudo pior do que os próprios cananeus faziam. Está escrito. A Bíblia diz em Reis, no último versículo, salvo engano, do versículo 21, do capítulo 21, que ele matou tantos inocentes que o sangue, a rua de Jerusalém, alagava. Ele praticou feitiçaria, consultava adivinhos, era um sujeito ruim, que a Bíblia diz, feria o coração de Deus. E olha o que é amor. E Deus tentava falar com ele e com o povo e ele não queria ouvir. Aí por ele não querer ouvir, aí Deus permite que os príncipes da Síria invadam o reino de Judá e capturem ele. Agora ele capturado, esse cabarrim capturado, a Bíblia diz que os assírios prenderam ele entre espinhos, em alguma versão diz troncos e correntes, e os levaram para a Babilônia e jogaram ele como escravo. O que é que a gente faz hoje? Bem feito. Na sua aflição, ele ora insistentemente a Deus. Pasmem, Deus ouviu. Você abriria o gabinete para atender esse homem? Deus abriu. E piorar, senhores pastores, com todo respeito e ética, vocês davam à igreja de novo um homem como esse? Meu amigo Joab, vocês devolveriam o ministério desse homem de novo? A Bíblia diz que Deus ouviu, tirou da corrente, sem se preocupar com o que os seus subordinados iam dizer, o que o povo ia falar. Deus tira ele da corrente, tira ele dos espinhos e leva ele de volta para Jerusalém e bota ele no trono. Olha para quem está ao teu lado e diz: você acredita ainda em mim? Eu fui interpelado e eu chorei. Eu estava em viagem, alguém de um pensamento mais elevado, não era um leigo. Ele me fez uma pergunta e disse: Genival,
Ele ia dirigindo, me conduzindo para o hotel. Ele disse: você sabe qual é o pior lugar de se arrepender hoje? Eu disse: não, abre aspas. Ele disse: a igreja, fecha aspas. Eu assustei. Ele disse: Jane, porque quando a gente erra e vai se arrepender, eles matam a gente. Eles esquecem a gente. Eu parei e pensei: Deus, será que nós estamos tão ruins assim? Quando você vai para uma agência de carro comprar um carro, se você não for bem vestido, se você não for arrumado, é discriminado. Mas aqui não. Quanto mais moribundo, mais amado tem que ser. Quanto mais rasgado, mais bem recebido tem que ser. Amai-vos uns aos outros. É a característica. Tertuliano dizia que a primeira igreja que começou o último tempo amava tanto que as pessoas de fora gritavam: vedes como eles se amam, que estão dando a vida um pelos outros. Eles morriam um pelos outros. Jesus disse: ninguém tem mais amor do que esse de dar a sua própria vida pelo seu amigo. Então, se você puder pregar comigo, olha para quem está ao teu lado e diga: a partir dessa convenção eu vou cuidar melhor de você. Te prepara para voltar para o lugar que tinha. Levantai a cabeça quando virem dessas coisas, está perto a vossa redenção. Terceiro e último ponto para concluir: um poder demonstrado, a unção demonstrada. Foi assim que a igreja começou do último tempo, da última medida. A unção, o poder era visível. E a igreja que vai subir não vai ser diferente da que começou. Eu estava ouvindo do meu pastor Arnóbio. Eu liguei para ele esses dias, uma semana, 15 dias atrás, ele não sabe. E aquilo me motivou. Eu liguei para ele e ele estava orando. E ele disse: Bento, eu estou orando para que Deus nos use com um poder sobrenatural. Isso marcou a minha vida. A ponto, Bento, não é para que eu creia, porque se ele fizer ou não, eu creio. Mas é para que os de fora vejam e creiam. Estamos precisando viver este amor, este poder demonstrado e não só pregado. Muitos grandes, muitos éticos e grandes, no que eu digo humanamente, espiritualmente ou teologicamente falando, muitas vezes dizem: Bento, quando eu te vejo, eu me lembro daquelas igrejinhas antigas. Mas Bento, para de levantar a mão, para de correr, para de pregar tanta Bíblia. Tu só pega a Bíblia, tu não tem um contexto de motivação, coach, psicologia. A nova geração não entra mais nesse negócio de Bíblia. Para de pregar essas coisas. Eu digo: agora é que eu corro, agora é que eu pulo, agora é que eu grito. E enquanto eu corro, enquanto eu levanto a mão, enquanto eu grito, as faculdades estão ligando para mim, para as escolas bíblicas, para dizer: vem, que a nossa escola está fria e precisamos do poder vivido, do poder vivido. Precisamos voltar ao que a gente era. Precisamos voltar em um lugar, uma convenção, um trabalho, Assembleia de Deus como esse. Tem que sair gente pulando nos braços, gente, como era de primeiro.
Não adianta procurar culpado, tem que começar por mim, tem que começar por você. Eu estava pregando numa igreja recentemente nos Estados Unidos da América, uma igreja do século XVIII, 1746. Um templo lindo, bonito, uma igreja que viveu o ápice, mas esqueceu o poder. Uma igreja para 1.300 pessoas. Foto de todos os pastores e membros. Sabe quantos crentes tem hoje? 16 velhinhos. E nenhum jovem. A igreja pentecostal alugou um horário, 2 horários, 3 dias. Está com 2 anos, eu já preguei para 400 pessoas. Não podemos esquecer este poder. Não podemos nos tornar éticos demais. A Assembleia de Deus é conhecida pelo barulho de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Está chegando aí uma raça que quer tirar isso de nós. Que nós gritamos, somos ignorantes, a gente berra demais, é berrando que tem esse número de gente aqui, é gritando que os nossos pais conquistaram. Só tem 2 formas eficientes de você ativar o fermento: a pancada e o fogo. Joga ele na massa. Quanto mais bate, mais ele vai pegando forma. Então pode bater, pastor. Compra um pão bonitinho, francês. Deixa ele lá 3 a 4 dias. Ele murcha. Pega ele e bota no forno. Com 30 graus, ele vai. Com 50, está no ponto. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus vai te botar no forno hoje se tu não der um glória. Com 30 graus você vai dar glória. Com 50 você vai pular, você vai saltar, você vai se tornar ser assembleano. Aonde tem assembleano aqui? Aonde tem? Aonde tem? É a última medida. Tem muitas igrejas, eu digo porque eu ando, vocês sabem que não se ouve mais esse barulho. Tem muitas igrejas que não falam mais línguas estranhas. Tem muitas igrejas que o convite já vem dizendo: aqui tem que pregar em silêncio. Uma mosca passa, você ouve. Mas eu estou na minha igreja, eu estou na Assembleia de Deus de Alagoas, eu estou na convenção, e aqui ainda pode falar línguas estranhas, aqui ainda pode levantar a mão, aqui ainda pode ser cheio. Então entra no forno, entra, é a última medida. Quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe agora.